Será mesmo que a BNCC e o ensino inovador não combinam? Porque eu já vi alguns professores falarem disso, sabe? Que a BNCC é um monte de normas e você tem um monte de conteúdo que você tem que seguir e o conteúdo ele é mais importante, no final das contas você não vai ter tempo de fazer uma aula diferenciada. Mas quem pensa assim já demonstra que nem se deu o trabalho de ler a BNCC. Então, o que é BNCC? Você pode estar pensando assim, Éder, tá bom então, eu não li, eu não sei o que significa, eu já li, mas alguém já me falou, já participei de alguma palestra, porque já faz alguns anos que a gente está discutindo BNCC, então eu já ouvi falar, mas eu não vejo de fato o que isso tem a ver com o ensino inovador. Então vamos lá, vamos entender. O que é BNCC? BNCC é uma sigla que significa Base Nacional Comum Curricular. Trocando em miúdos, o que significa essa Base Nacional Comum Curricular? A base, tá? Então a base nada mais é do que um documento, tá? É um documento normativo que trouxe um consenso, né, em todo o território nacional de como o nosso aluno aprende e como a gente pode ensiná-los melhor. Essa é a BNCC numa frase bem simples. É um documento normativo que vai trazer isso. Mas de que forma? Então, vamos lá. Olha o passo a passo como é que foi a linha histórica, tá bom? Então, criou-se a BNCC, que é esse consenso, e a partir daí a gente teve que aprofundar. Então ali foram definidos conhecimentos essenciais. Foram definidos conhecimentos essenciais que todo mundo no território nacional, todo brasileiro, ele precisa saber para ter o seu direito garantido, para ser um cidadão ativo, né, para ser um cidadão que de fato vai produzir e ter uma boa vida, digamos assim. Esses conhecimentos essenciais foram listados, foram definidos na BNCC. A partir da BNCC, cada estado pegou esse documento, a BNCC, e traduziu em documentos curriculares, DCs, tá? Esses DCs, documentos curriculares, eles são a tradução da BNCC, levando em consideração não só os conhecimentos essenciais que estão listados ali, permaneceu, né, manteve os conhecimentos essenciais, que é comum a todo mundo, em todos os estados do Brasil, mas incluiu ali o contexto de cada estado, tá? Então, eu moro aqui em Goiás, por exemplo. Então, o DC Goiás, né, o documento curricular de Goiás, ele introduz, por exemplo, o conceito de goianidade. É um conceito que vai trazer a cultura goiana, aspectos específicos do meu estado. Se você mora em outro estado do Brasil, com certeza houve alguma discussão em relação a isso, porque pegou-se a BNCC, traduziu em documentos curriculares para aproximar todo aquele conhecimento essencial para o contexto, para o contexto que você leciona.